bolivianos voltam às urnas no dia 19 de outubro para escolher um novo presidente entre dois candidatos da direita. O segundo turno será disputado entre o senador Rodrigo Paz Pereira e o ex-presidente Jorge Quiroga. É uma derrota histórica para a esquerda da Bolívia. Com exceção do governo provisório de Jeanine Áñez após o golpe de 2019, os progressistas estão no poder há 20 anos. O revés é consequência de uma disputa interna entre o ex-presidente Evo Morales e o atual presidente Luiz Arce. Os dois, que eram aliados e faziam parte do mesmo partido, o Movimento ao Socialismo, romperam em 2023. Evo Morales queria concorrer nas eleições deste ano, mas foi impedido pela Justiça. O Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia decretou em dezembro de 23 que presidentes e vice-presidentes só poderiam exercer o cargo por 2 mandatos de forma seguida ou não. Como Evo comandou o país por 3 mandatos, não poderia disputar novamente. Morales, então, liderou uma campanha pelo voto nulo, que atingiu a marca de cerca de 20% no primeiro turno. O candidato de esquerda mais bem-sucedido no pleito, Andrônico Rodrigues, teve apenas 8%. O BDF Entrevista de hoje analisa qual o futuro político da Bolívia. Sob um governo liberal, avanços sociais estão em risco e a esquerda pode se reorganizar? Olá, meu nome é Igor Carvalho, eu sou jornalista aqui do Brasil de Fato e hoje nós vamos falar sobre o segundo turno da eleição boliviana que acontece neste domingo, dia 19 de outubro. E para tratar desse tema aqui comigo está o professor Gladstone Leonel Júnior, professor da pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. Gladstone, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Igor, a satisfação falar com o Brasil de Fato. Maravilha. Gladstone, eu queria aproveitar esse bom texto da Raquel Setz e introduzir justamente pela perspectiva da esquerda antes de analisarmos o segundo turno, né? Muito se falou na Bolívia, estive na Bolívia cobrindo o primeiro turno da eleição boliviana, muito se falou sobre o racha dentro do MAS, Movimento ao Socialismo, o maior partido da Bolívia, e alguns analistas culpam esse racha, culpam a derrota da esquerda, Evo Morales. Eu queria saber de ti, a culpa do baixo desempenho, do fraco desempenho da esquerda, importante lembrar aqui que Eduardo Castilho, candidato do MAS, teve apenas 3%, voto mínimo necessário para que o partido continuasse existindo dentro do ecossistema da política boliviana, e que Andrônico Rodrigues, ex-quadro do MAS, teve 8%. Tá? Então, esse fraco desempenho da esquerda boliviana, que não chegou nem perto de ir ao segundo turno, é culpa do Evo Morales, Gladstone? Igor, isso aí me parece uma leitura muito reducionista do processo histórico mais recente da Bolívia, né? Acho que não dá para a gente atribuir o resultado dessas eleições e tratar o resultado dessas eleições sem traçar uma análise do que aconteceu em 2019 na Bolívia, né? E quais que eram as figuras que estavam envolvidas dentro desse processo. Então, 2019, o que acontece naquele país acaba contribuindo em larga medida para a gente entender um pouco o resultado das eleições atuais. E o que se tem naquele período para se chegar a esse contexto mais atual? A gente teve uma candidatura do Evo Morales com o vice-presidente Álvaro Garcia Linera naquele momento histórico, uma candidatura que foi vitoriosa, que foi confirmada eleitoralmente, mas se tem um contexto de golpe com apoio, inclusive, da Organização dos Estados Americanos, que acaba cumprindo um papel deprimente, alegando determinadas irregularidades em atas eleitorais que não se confirmaram posteriormente. Então, a partir daquele momento, e com a ascensão da extrema-direita, a gente vai ter símbolos históricos, simbólicos construídos nesses governos populares, né, dos últimos 15 anos na Bolívia, como o Aipala, como a própria Constituição de 2009, queimadas, né, pessoas, políticos
da esquerda sendo linchados e opositores sendo perseguidos, né? Então, esse governo provisório que foi elencado, né, pela Jeanine Áñez, ele, por trás, né, desse cenário, a gente tem inúmeras questões de cunho econômico, político, que se fazem presentes e devem ser analisados. Não sei se vocês lembram, mas à época o próprio Elon Musk dá uma declaração que daria um golpe na Bolívia quando quiser. Né? Por quê? Porque o que ele estava interessado por aquilo também era as questões relacionadas à própria economia da Bolívia, a Bolívia ser o país com maior reserva de lítio do mundo. Lembrando que o lítio é usado para bateria elétrica de carros elétricos, como é o Tesla, do próprio Elon Musk, baterias de celular, computadores, etc. Então, não dá para a gente analisar o contexto atual sem levar em consideração o que aconteceu em 2019, posteriormente, a resistência que se teve ao governo de Jeanine Áñez e que possibilitou a eleição e a volta, o retorno do MAS ao governo. E aí é fundamental a gente observar as figuras que tomam protagonismo nesse momento. Né? Primeira figura que nunca perdeu o protagonismo, que é o próprio Evo Morales, que tem a ligação orgânica junto aos movimentos sociais, junto à base do MAS. E, vamos dizer, ele tem uma certa equivalência à figura de um Lula para nós, se a gente puder analisar, né? Uma pessoa aimara, indígena, ligado aos setores populares, um cocaleiro, né, ligado aos sindicatos e às lutas políticas daquele país. Mas também tiveram outras figuras que foram importantes para o xadrez político e se direcionando para o que a gente viu nas eleições desse ano, né, que é a figura do Lúcio Arce, né, que era ministro da Fazenda do Evo, um quadro importante no momento de crescimento econômico da Bolívia, e vai acabar se catapultando a candidatura estimulada pelo próprio Evo Morales. Uma outra figura que era muito importante também virou vice, tornou-se vice do Lúcio Arce, que era o Davi Choquehuanca. Davi Choquehuanca, indígena também, aimara, ministro das Relações Exteriores do Evo, com forte ligação, base indígena, tinha um laço mais popular, inclusive, que o Lúcio Arce. Seria um nome a liderar à frente desse processo com o Evo fora, mas naquela disputa intra-bloco, né, desse bloco indígena popular, Evo acabou apoiando o nome do Lúcio Arce ao invés de apoiar o Choquehuanca. Me parece que isso fragilizou em alguma medida a relação deles, né, naquele momento, mas esse apoio se mostrou acertado uma vez que o Lúcio Arce ele assume a presidência, ganha as eleições, né, e mantém um protagonismo naquele momento. Né. Posteriormente, né, eu acho que essa briga de protagonismos aí, ela tem outros desdobramentos com um governo que não foi tão exitoso como foi o governo de Evo, né, com desgastes econômicos, etc. E isso vai abrir um espaço para que o Evo veja uma possibilidade de retornar à presidência e se inicia assim um desgaste da figura do Evo Morales com o próprio Lúcio Arce, que é o atual presidente. Então, entender o desgaste atual remete um pouco ao que foi essa história recente, né, e aos desdobramentos desse diagnóstico dessa própria história. Ô Gladstone, dentro dessas camadas, me pareceu muito exitosa a sua explanação sobre esse último período da política, da vida política boliviana. E aí, ante isso tudo, compreende-se uma certa indisposição do Evo com o cenário eleitoral desse ano. Mas aí o Evo toma, algumas semanas da eleição, o Evo toma a decisão de levantar uma bandeira pelo voto nulo. Para você, isso foi uma irresponsabilidade diante... o Evo é um craque em leitura política, em análise política, em fazer política, como você disse, é o Lula da Bolívia, né? E ninguém fica tanto tempo no poder sem conseguir fazer leituras, estratagemas e pensar a política fora e numa velocidade maior do que nós, meros mortais. Mas não te pareceu um pouco irresponsável a campanha pelo voto nulo diante daquilo que estava colocado na Bolívia, ou seja, a ameaça real de candidaturas da direita
voltando a tomar o poder no país? É interessante essa observação, porque a gente está falando não só da figura do Evo, né, mas uma figura que está por trás dele, que é o movimento ao socialismo, que esteve por décadas à frente do Estado boliviano, governando o Estado boliviano, né, enquanto partido, e ele sofre uma derrota histórica nessas eleições recentes, né, uma derrota que indica uma virada política, um giro à direita, né, rompendo uma hegemonia que já estava situado de longa data. O que a gente vê desse cenário? Né? O que é possível se tirar, pelo menos até agora, de análise, né, realizada a partir dos resultados das eleições? Que vamos dizer, primeiro, né, antes de analisar o próprio Evo, né, mas a movimentação que o Lúcio Arce faz, né, vamos dizer, de enfrentar o Evo como se fosse uma guerra, né, como se fosse o grande opositor na Bolívia, redundou num grande fracasso, porque isso não trouxe capital político para ele, né, ou para um grupo que ele apoiava em alguma medida, e faz com que ele saia muito mais fragilizado ao final do seu mandato. Então, fica nítido que ele foi um presidente por casualidade e foi colocado por Evo. Então, nas eleições anteriores, em que ele teve aproximadamente 55% dos votos, né, nas eleições, fica nítido que esses 55% não são atribuições do próprio Lúcio Arce. Talvez ele tivesse imaginando algo nesse sentido, ou fizesse essa leitura, né? Mas parte desses votos, né, desses 50% desse eleitorado, sem dúvida nenhuma, está relacionado ao próprio Evo, a figura do Evo ligada ao Lúcio Arce, né? E parte a própria gestão desastrosa da presidenta golpista Jeanine Áñez durante a pandemia. Então, já demonstra um direcionamento equivocado da principal figura presidencial, né, na condução política nesse período eleitoral. No entanto, obviamente que a causa da crise, a gente pode atribuir em alguma medida essa disputa, essa crise interna no bloco, em que o Evo tem sua parcela de culpa, mas eu acho que a gente não pode atribuir exclusivamente a isso. É fundamental elencar alguns outros fatores. Um dos fatores é a atual crise econômica como fator central na Bolívia. As medidas estatais que foram feitas nos governos anteriores, do próprio Evo, com a vice-presidência do Lineira, elas foram importantes num determinado momento, a restatização de setores estratégicos, a reindustrialização de alguns setores, como nesse caso do lítio, para a produção de produtos que agregavam valor à economia. Essas reformas econômicas, né, elas necessitariam de ser renovadas, ser promovidas, né, a partir de outros patamares. E o Arce não as fez. Né? Então, parte da explicação para a derrota está no esgotamento dessas reformas promovidas pelo governo do MAS ao longo dos anos. E no atual cenário, a gente vê uma dificuldade de abastecimento de combustível, aumento de produto alimentício, coisas que impactam a vida das pessoas. Uma segunda questão que está relacionada a essa análise do Evo, que você me pergunta mais diretamente, diz a própria fragmentação da esquerda e a campanha do voto nulo. Né? A divisão interna dentro do MAS, entre os aliados históricos ali, acabou enfraquecendo esse bloco de esquerda, que acabou gerando uma guerra interna completamente desastrosa. E a fragmentação ela ficou muito nítida ao se realizar uma campanha pelo voto nulo, impulsionado pelo próprio Evo Morales, que tem um poder de influência muito forte no eleitor boliviano ainda. Não por acaso, quase 20% dos eleitores votam no voto nulo. E perceba que é quase 20% em uma eleição que normalmente a média de voto nulo girava em torno de 3%. Então, perceba que há um impacto político muito forte nesse movimento do Evo. Isso acaba tirando um voto da esquerda organizada e das candidaturas de esquerda, inclusive algumas mais promissoras, né? Não necessariamente do MAS, mas, por exemplo, do jovem candidato e senador Andrônico Rodrigues, que tinha, né, uma possibilidade crescente também. Então, a gente vê que crise econômica mais a guerra interna gerou uma derrota política. Isso foi até uma leitura que, se eu não me engano, o Álvaro Garcia Lineira fez recentemente também, né, atribuindo...
Exato, atribuindo alguns problemas relacionados a essa fragmentação da própria esquerda, aliada a essa crise econômica. Então, é óbvio, né, o Evo ele tem uma perspicácia na política muito forte, e só o futuro, né, vai nos dizer, só a história vai nos dizer se foi acertado ou errado essa movimentação dele. Mas dentro de uma construção tática, né, parece que o que o Evo fez, né, foi preferir fazer uma resistência social implodindo uma representação parlamentar. E isso poderia e deixou de garantir, né, um amplo apoio de deputados e senadores ligados ao MAS, né, o que deu a uma direita institucional na Bolívia aproximadamente 90% dos cargos eletivos ali. Então, não me parece que tenha sido a melhor forma de resistir o voto nulo, uma vez que se perdeu um espaço institucional muito alto. Por outro lado, não há sombra de dúvida, e a gente não pode esquecer disso também, né, que observar isso, né, observar essa movimentação do Evo, hoje o Evo ele tem essa força política, mas só a figura do Evo talvez não seja o suficiente para a esquerda vencer uma eleição na Bolívia. Por outro lado, sem o voto do Evo, fica nítido que a esquerda não ganha as eleições na Bolívia. Eu vou chegar aí daqui a pouco, Gladstone. Eu queria começar a tratar propriamente desse segundo turno que nós vamos ver ser decidido agora dia 19. Antes de falarmos da corrida, ali na frente a gente vai retornar, para quem nos assiste, nós vamos retornar ao pensamento sobre a esquerda. Mas antes de falar propriamente da corrida eleitoral, na Bolívia me ficou a impressão de que tratava-se, Ricardo Paes e Jorge Turto Quiroga, tratava-se de perfis muito similares, de candidaturas que às vezes você precisa pesquisar muito, ler muito para entender onde elas se diferenciam, quais as fronteiras das duas, né? Você pode, para quem nos assiste agora, um rápido perfil de cada um desses dois candidatos. Fala-se muito a extrema-direita, mas não se trata de uma extrema-direita boliviana, né? Ou se trata? Na verdade, essa aproximação, que seria uma extrema-direita, a gente vai ver no decorrer do próprio governo. Porque o fenômeno de análise de extrema-direita, ele não está, obviamente, limitado a um estado específico, a própria Bolívia, mas é um fenômeno mundial. Então, na Bolívia não é diferente. A extrema-direita ela vai se aproximar muito mais dessa gestão, né? O perfil desses dois candidatos, eu acho que é importante a gente ressaltar que vamos dizer, a ascensão do Rodrigo Paz acaba sendo talvez a grande surpresa ou a maior novidade. Por quê? Porque ele acaba capturando uma parcela de eleitorado indeciso. E por que uma parcela de eleitorado indeciso? Porque algumas pesquisas falavam que até algumas semanas anteriores à própria eleição, pouco tempo antes da eleição, quase 30% dos eleitores estavam indecisos sobre em quem votar. Então, parte desse eleitorado indeciso e parte desse eleitorado do próprio MAS, ele foi direcionado para uma candidatura que seria uma novidade. Por que uma novidade? Porque o próprio candidato Tuto Quiroga, né, que representa uma direita mais ligada aos setores empresariais, uma direita que já governou, inclusive, a Bolívia. O Tuto Quiroga foi presidente da Bolívia antes das gestões do MAS. Ela acaba se apresentando como essa direita mais clássica, ligada a setores históricos e empresariais da Bolívia, que tenta retornar ao governo. E a candidatura do Rodrigo Paz acaba se apresentando um pouco como uma alternativa que não estava tão colocada ainda no xadrez político, com uma candidatura de centro-direita, talvez, que conquista um pouco alguns setores relacionados ao MAS, inclusive em El Alto, né, que é a região metropolitana ali de La Paz, né, a cidade que o MAS sempre teve muita força. Então, aparentemente, né, é um setor um pouco mais moderado, esse setor ligado a Rodrigo Paz, mas uma candidatura, de fato, de centro-direita e que, a depender da forma que for gestado o governo, caso ele seja eleito, a gente vai ver se ele vai criar mecanismos de aproximação com esse eleitorado da esquerda, indígena popular, para tentar construir um outro tipo de hegemonia, ou
eventualmente se ligar também a setores de extrema-direita que há muitos anos queriam ter a possibilidade de realizar alguma retomada do governo e do próprio aparato do Estado boliviano. Então, Agora, superficialmente, eu acho que o cenário gira um pouco em torno dessas características. agora, Gladstone, nós temos tido pesquisas contraditórias, divergentes, né? Tem alguns institutos que colocam o Quiroga à frente, outros colocam o Paz, mas num cenário um pouco apertado. Talvez o Quiroga numa situação um pouco mais confortável. Quando ele perde pro Paz, ele perde por pouco, mas os institutos que o colocam à frente o colocam com 6, 7, 8 pontos à frente. O que você espera que vai sair da urna? Uma segunda oportunidade ao Quiroga? Ou o Paz, senador, que é jovem, e tem como vice uma espécie de um policial lavajatista, né? Tem uma sanha no combate à corrupção. O que você espera que vai sair que recado a urna dará à Bolívia no domingo? Eu acho que se a tendência, né, for uma tendência de tentativa, né, aquela leitura que se tem, tentativa de renovação da política, que muitas vezes parte, sobretudo, desse discurso anticorrupção, né, e que é muito funcional à própria direita em si, a partir de uma figura que ainda não se apresentou tão claramente para o eleitorado e que, por não ser muito claro, não ser tão conhecida desse eleitorado, ela pode, né, emergir como uma possibilidade de esperança. Então, em razão disso, em razão dessa crescente, me parece que a candidatura do Rodrigo Paz ela ganha um peso específico e ela ganha um peso, sobretudo, por conta desse voto das candidaturas indecisas e das candidaturas mais ligadas ao MAS, que vão, em alguma medida, rechaçar a, a própria candidatura do Tuto Quiroga, né, que já representa o setor empresarial. Por outro lado, né, por ter sido presidente e por estar melhor articulado com os setores econômicos, com os setores empresariais, me parece também que a candidatura do Tuto Quiroga ela vem com mais força, ela vem com mais dinheiro, né, para esse segundo turno. Então ela vem com uma sanha, né, de tentar ganhar de qualquer jeito, né, de ter essa oportunidade de levar. Então, de fato, é difícil se ter um diagnóstico sobre qual vai ser o resultado em si, mas o que dá para a gente conseguir tirar desses elementos é que se o povo boliviano estiver buscando, né, almejando uma mudança dos velhos quadros, do cenário político da Bolívia, por mais que na prática isso não venha a se confirmar, essa mudança de fato, ela vai acabar optando, né, pela candidatura do Rodrigo Paz, sobretudo esse eleitorado do MAS, né, que dificilmente vai se virar ao Tuto Quiroga. Por outro lado, se a campanha do Tuto Quiroga conseguir convencer, conseguir injetar dinheiro, né, na própria campanha, articular bem os setores empresariais e conseguir demonstrar que ela apresenta um tipo de estabilidade que seria importante para a retomada da economia, por exemplo, na Bolívia, ele pode ter vantagem em relação a isso. Então, vai depender muito do ânimo, né, do eleitor boliviano nessa reta final das eleições. Uma questão importante: quem ganhar não deve ter um cenário muito favorável de composição com o legislativo. Que você imagina, por exemplo, o Estado Plurinacional, a Constituição costurada pelo Evo Morales em 2009, ela corre algum risco num governo de Quiroga ou de Paz? É possível imaginar que haja no próximo período, há um ambiente legislativo para que haja no próximo período retrocessos? Ou esse período do MAS, de 20 anos do MAS, interrompido obviamente pelo golpe de Estado, mas esse período do MAS produziu mudanças que foram de fato fortes, vigorosas e que não podem ser movidas muito facilmente? Que dá para a gente falar que tem mudanças, tiveram mudanças muito importantes, né,
a ponto de, em determinados momentos, se crer, né, que o processo puxado ali pela Bolívia era um processo transformador a ponto de apontar elementos revolucionários, né, de transformação, a partir da consolidação de determinados pilares, que não só com golpe de Estado, né, mas que com decisões talvez equivocadas dentro do campo da política e da economia foram se fragilizando nesse último período. No entanto, esse talvez erro tático, né, que a gente atribuiu ao Evo em puxar um voto nulo impacta no resultado eleitoral, impacta na representatividade da esquerda no parlamento também. Então, com esse impacto e com parte da esquerda tendo perdido espaço na Bolívia, inclusive institucional, é possível sim de ocorrerem mudanças legislativas, de ocorrer um enfraquecimento de mudanças institucionais, porque a Constituição, e a Constituição da Bolívia, talvez ela seja uma das constituições mais importantes aí no mundo dos últimos anos, em razão do grau de inovação, originalidade, participação popular que se tem nela, e ela foi fruto, inclusive, de inúmeras pesquisas. Eu tive a oportunidade de estudar e fazer minha tese sobre o processo constituinte, a própria Constituição de 2009 na Bolívia, e quando eu morei na Bolívia, em 2013, inúmeros pesquisadores do mundo inteiro estavam estudando o processo político na Bolívia, tamanho grau inovador e transformador que se tinha. No entanto, a Constituição ela é um pacto social de um determinado momento histórico. É um recorte a partir daquele momento histórico que você tenta manter instituída e estabelecida aqueles ganhos, né, daquele momento. Então, a Constituição ela tem uma força que é muito importante e que, em alguma medida, me parece que pode sim contribuir para a resistência, né, de elementos populares do próprio Estado boliviano. Por quê? Porque ela não é tão facilmente alterada. Diferentemente da Constituição brasileira, que para você modificá-la, basta você ter um acordão no Congresso, né, ou garantir uma grana através de emendas parlamentares, como a gente já viu, sobretudo no governo anterior, né, do presidente Bolsonaro. No caso da Bolívia, não basta você ter uma mudança para alterar a Constituição em si. Você tem que ir além. Né? E o que é ir além? Ir além é você referendar essas mudanças com o povo. Então, o povo tem que referendar também essas mudanças a partir do que foi instituído. Então, esses são mecanismos que a Constituição criou que a torna mais rígida. E essa rigidez, obviamente, ela contribui para a manutenção desses elementos aí importantes, né, para o estabelecimento do Estado plurinacional em si. O que não quer dizer que isso vai ser cumprido, né, à risca. Exemplo disso foi o próprio golpe de 2019, né, que é um rompimento constitucional tremendo, mas a própria Constituição, né, e os próprios intérpretes da Constituição, o povo, apontava a Constituição a todo momento, né, para garantir ou para demonstrar que aquele governo da Janine Áñez era um governo ilegítimo. Então, acho que podem haver alguns retrocessos, sim, né, mas a Constituição ela continua tendo uma importância muito forte, inclusive, de resistência para os setores populares. Gladstone, a Bolívia contemporânea, a Bolívia do último período, ela tem, como você disse, a maior reserva de lítio do mundo, tem negociado esse lítio com Rússia e China, né? Nós temos uma estatal russa, temos duas empresas chinesas que têm se empenhado na exploração do lítio na Bolívia. Há uma discussão na Bolívia nesse momento sobre o futuro do salário do Uyuni. Quem já viajou para lá sabe a beleza que é o salário. Há um receio na Bolívia, inclusive, sobre o futuro do salário do Uyuni por conta da exploração do lítio. O Samuel Doria Medina, candidato derrotado, tinha muito interesse nisso. E aí, o que nós vemos agora é o Quiroga, muito ligado a setores que têm interesse em retomar a conversa com os Estados Unidos. O Rodrigo Paz, pelo menos na leitura que fiz, talvez você possa nos ajudar. Não sei muito bem a quantas anda o seu interesse no diálogo com os Estados Unidos, mas fato é que a Bolívia tem olhado para o sul global, recebeu um convite, tem participado do BRICS, após um convite do presidente Lula. Então,
Então, ou seja, há uma mirada boliviana para o sul global e para interesses que fogem dos interesses dos Estados Unidos e do Império estadunidense. Você acha que uma vitória do Quiroga ou do Rodrigo Paz pode fazer com que esse radar da Bolívia se volte mais para o norte? Ou está consolidado o diálogo da Bolívia com esses países fora dos Estados Unidos? Consolidado não está ainda, porque é, esse resultado eleitoral, de fato, né, ele pode apresentar, né, essa mudança de rota, por mais que a Bolívia esteja ingressando, né, não só no caso dos BRICS, mas também no caso do próprio Mercosul, uma articulação sul-sul que já estava estabelecida há alguns anos, então já existia essa relação gestada há algum tempo, mas obviamente o vetor eleitoral ali, a depender de quem ganhar, vai direcionar muito o amadurecimento ou não dessas relações. Obviamente que quando a gente observa, né, numa eventual vitória do Tuto Quiroga, a gente observa que o cenário ele acaba sendo mais preocupante para o que diz respeito a essas articulações sul-sul e essas articulações em relação a países latino-americanos. Por quê? Porque se vê problemas como eventuais aproximações de um governo mais neoliberal com o crescimento da extrema-direita no mundo, então com governos também de extrema-direita, né? Essa fragmentação da esquerda vai acabar dificultando, né, uma articulação global, né, para enfrentar essas políticas neoliberais que podem ser colocadas aí dentro do cenário boliviano. E, querendo ou não, a gente não tem como negar que o papel econômico se tem, né, de grandes reservas minerais, como é o caso do lítio, como é o caso do gás natural na Bolívia, ela acaba atraindo a atenção, né, de setores relacionados às grandes economias centrais e, sobretudo, ao imperialismo, né, que não podem ser subestimados. Né? E eu falo imperialismo, obviamente, não como um chavão, né, mas da mesma forma que as pessoas reconhecem historicamente, né, o poder devastador do que foi o colonialismo, do que foi o escravismo. Falar em imperialismo é falar nessa possibilidade de intervenção a partir da possibilidade que se tem de atribuir ganhos econômicos, exportação de capitais, transferência internacional de valor, né, da Bolívia para os Estados Unidos ou para países de economia central, tentando garantir essa extração, né, de mais valor das próprias riquezas bolivianas. E, obviamente, num governo Tuto Quiroga, isso fica mais nítido e não tem dúvida que ele vem com mais voracidade para cima desses setores, desses minerais, né, tentando fazer esse elo com as economias centrais que estão de olho nisso, inclusive o Elon Musk, como a gente falou aqui, que tinha uma relação direta com o governo Trump. No caso do Rodrigo Paz, por ele ter também essa relação mais fluida na centro-direita e talvez seja interessante para ele se cacifar politicamente, inclusive tirando o espaço da esquerda e do próprio Mas, uma aproximação com os BRICS, né, que não tem só governo de esquerda nos BRICS, como a gente sabe muito bem, né, e a própria articulação, né, com outros países da América Latina. Isso pode fazer, né, que ele se torne, né, dentro da linguagem que o empresariado gosta de falar, né, um player aí dentro desse cenário da geopolítica que pode se capitanear, mesmo não apresentando um governo de esquerda muitas vezes, mas tirando um vácuo da esquerda, aproveitando desses espaços institucionais criados. Então, me parece que isso pode ser, inclusive, uma oportunidade de crescimento e consolidação do eventual governo que vai, né, trazer parte do empresariado para dentro, né, e, eventualmente, negociar essas riquezas naturais, ao mesmo tempo que ela também vai abraçar ou pode abraçar oportunidades políticas e econômicas a partir dos BRICS e a partir de outras coligações aí presentes, Mercosul, dentre outras. Voltando a conversa um pouco para a esquerda, queria falar do Evo, do futuro da Bolívia. Começando, estamos indo para o final aqui, então, vamos falar um pouquinho do futuro da Bolívia à esquerda. O Evo
jovem, 65 anos. Na próxima eleição terá 70 ainda, precisa lutar para que haja a possibilidade de que ele seja candidato. Acho muito difícil, não sei, Gladstone, que você tem muito mais repertório para isso, mas acho que diante de um governo de direita, acho que eles não farão de tudo para que o Evo não reúna condições de ser candidato em 2030. Acho muito difícil que isso aconteça. Mas, como nós não estamos aqui para fazer a adivinhação, nós estamos aqui para analisar a situação, você acha que o Evo reúne condições? Eu estive com o Evo, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Evo, convido as pessoas para que leiam no Brasil de Fato, e ele disse, eu perguntei a ele sobre o futuro da esquerda na Bolívia, ele disse, o futuro sou eu. Você acha que o Evo, diante de uma população indígena que durante seu governo teve a felicidade da ascensão social, então nós temos uma classe média hoje indígena que anseia por debate de outra Bolívia, você acha que o Evo reúne condições de, em 2030, ou pelo menos nos próximos 5 anos, se afirmar como uma liderança eleitoralmente viável? Ou você acha que ele vai se tornar uma liderança apenas política, sobre a qual orbitará ali, possivelmente, o futuro da esquerda boliviana? Porque o que eu ouvi também é que o Evo já não dialoga mais com os anseios que os bolivianos têm. Hoje eles não querem, talvez, mais debater a afirmação da identidade. Isso foi muito forte nas primeiras 2 décadas na Bolívia, nas primeiras 2 décadas desse século. Eles não querem mais discutir a chegada dos indígenas ao poder, porque eles chegaram ao poder. Então eles querem o pós. Então, nesse bolo que eu fiz aqui, você acha que o Evo reúne condições de ser uma liderança eleitoral ou política? Isso vai depender do cenário político e econômico à época. Eu acho que usar o caso do que aconteceu com Lula, né, para analisar a questão boliviana, eu acho que pode ajudar em alguma medida. Por quê? Porque o Lula é essa figura que foi estigmatizada durante anos, junto com o próprio Partido dos Trabalhadores, com a própria Lava Jato em si, um sistema de justiça que, para quem minimamente estuda direito, né, vê violações de todos os tipos no devido processo legal, na forma da condução da Lava Jato, no estigma que os meios de comunicação davam aos governos de esquerda e ao próprio Lula em si. E, querendo ou não, a pandemia aliada, a própria questão da crise política e econômica, ela vai catapultar o Lula como uma possibilidade real a ponto de mudar, inclusive, a própria jurisprudência do STF, que havia, um primeiro momento, legitimado a cassação de candidatura da eleição dele em 2018 e depois viabilizado em 2022. No caso do Evo e no caso da Bolívia, a depender dos rumos da política econômica, não tenho a menor dúvida que a análise e a interpretação do próprio Tribunal Constitucional Plurinacional pode ser alterada, essa interpretação, como já foi outras vezes, e, óbvio, pode garantir a possibilidade, né, inclusive, do Evo voltar a ser relacionado como uma figura política com protagonismo para concorrer às eleições e puxar esse determinado processo histórico. Isso não é nenhuma garantia, vai depender dos próximos passos, qual que é o governo vai ser eleito, se ele vai ser uma figura que vai ser perseguida ou não, porque já existem leituras que num governo Tuto Quiroga de perseguição ao próprio Evo e à sua figura em si, né? Já do Rodrigo Paz isso não está muito claro, o que não retira também as fragilidades do processo da própria esquerda enquanto bloco, uma vez que depende muito da figura do Evo Morales ainda, e de uma figura que cada vez mais se aprofunda de um personalismo que prejudica esse elo, essas conexões com a construção de novas lideranças, de aprimoramento dos projetos, porque o que esses setores indígenas e de esquerda querem, né, são reformas mais profundas, né, reformas mais profundas que não foram possíveis ser realizadas, não foram realizadas pelo Arce, né, e não foram realizadas pelo Evo, uma vez que foi impedido, né, de continuar e de concorrer às eleições. Então, essas reformas muito provavelmente não vão ser realizadas, seja por um governo do Rodrigo Paz ou por um governo do Tutu Quiroga,
Então, me parece que esses elementos eles vão ser primordiais para dar uma sobrevida ou não ao Evo. Mas uma coisa é muito importante a gente destacar, eu já ressaltei isso para vocês antes, né? Hoje, na Bolívia, por mais que o Evo, né, ele tenha se aprofundado num caráter mais personalista na sua análise, né, e ele não tenha, talvez, votos suficientes como pessoa para se cacifar e para ganhar uma eleição, né, agora, e me parece que também nos próximos anos, ainda enquanto ele estiver vivo, enquanto tiver essa força política, sem o Evo Morales, dificilmente a esquerda volta a governar a Bolívia. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Evo será sim, né, uma figura central nas próximas eleições da Bolívia. Não saberia dizer como, se num papel protagonista encabeçando a chapa, ou se num papel protagonista, mas fortalecendo um bloco, né, que me parece que, pelo menos nesse momento, talvez por conta de ressentimentos, né, das fragmentações, das guerras internas ali, ele não está disposto a fazer. Daqui a 5 anos, né, muita coisa pode mudar e talvez esse cenário fique um pouco mais claro para a gente observar qual de fato vai ser o papel do Evo, né, estando vivo e com saúde, obviamente, né, dentro do jogo político aí na Bolívia. Mas, por uma volta da esquerda, eu não tenho a menor dúvida que o papel que ele ainda cumpre, né, nos dias de hoje ele é fundamental. E aí, Gladstone, para encerrarmos nosso programa, vou pegar uma carona na tua reflexão. Nós temos para o futuro da Bolívia. Vamos imaginar aqui que o Evo esteja inviabilizado para 2030. Nós temos para o futuro da Bolívia. Tem duas figuras que me chamam muito a atenção na Bolívia. A primeira é do Andrônico. Né? O Andrônico chegou a aparecer muito bem nas pesquisas, rompeu com o Evo e ganhou do Evo a pecha de traidor, o que tornou a situação dele muito complicada na Bolívia. Você via faixas chamando o Andrônico em Cochabamba, tem faixa para todo lado chamando o Andrônico de traidor. É bom lembrar, quem nos assiste, que o Andrônico é um líder cocaleiro de Cochabamba, tal qual o Evo Morales, né? Era apadrinhado pelo Evo. E agora, embora seja uma liderança, um senador, presidente do Senado na Bolívia, e é muito jovem, 36 anos apenas, mas está rompido com o Evo nesse momento. Como você disse, tudo pode acontecer. Né? Nós vivemos ainda o fogo do primeiro turno. Quando isso tudo se tornar uma brasa, novos acordos podem ser feitos. Do outro lado, uma outra figura jovem, também 36 anos, é a Adriana Salvatierra, me chama muita atenção, ex-senadora, que renunciou em apoio a Evo Morales e que agora também não foi candidata em apoio a Evo Morales. Me parece não, ela segue evista, falamos com ela também no Brasil de Fato, ela segue evista, muito fiel à figura do Evo Morales, então me parece que se o critério é proximidade ao Evo, ela está à frente. Você diria que essas são as duas principais figuras jovens que nós devemos ver no futuro da esquerda boliviana? Essas são figuras que, vamos dizer, protagonizam esse momento histórico na Bolívia, né? Um momento histórico de resistência a uma direita que está se estabelecendo, né? E um momento histórico de, em alguma medida, vácuo institucional de liderança política na esquerda. Então, sem dúvida nenhuma, o papel que eles cumprirem de oposição a esse eventual governo de direita ou de centro-direita que nós teremos nos próximos 5 anos na Bolívia vão ser cruciais para se analisar de fato quem vai assumir esse legado do Evo, caso o Evo não seja uma opção eleitoral, por mais que permaneça, como a gente ressaltou aqui, como uma opção política. Então, eu acho que esses 5 anos, né, e na Bolívia, eu não tenho a menor sombra de dúvida, a luta política popular, ela tem uma força, ela tem um protagonismo muito grande para os processos de mudança, seja para os processos revolucionários históricos, como foi a Revolução em 1952, como foi processos de mudanças de eixo e quedas de presidentes, os indígenas e a articulação desses indígenas, a articulação dessas lideranças, ela tem uma figura central. Então, a depender das movimentações do Evo e dessa resistência social que o Evo pode capitanear,
junto com a Adriana Salvaterra ou não, né, isso pode gerar, né, uma política de enfrentamentos dentro da sociedade civil boliviana, o que gera, em larga medida, né, conjecturas políticas de apresentação de eventuais lideranças, candidaturas, né, em que a Adriana Salvaterra, fora, né, da institucionalidade, ela pode se cacifar aos olhos dos movimentos sociais, aos olhos dos grupos indígenas de uma forma geral, e ser um pouco essa alternativa ou conseguir puxar isso institucionalmente num futuro próximo. O que cria possibilidade do Andrônico estando, né, na institucionalidade ainda, ele conseguir fazer movimentações de resistência que que venham a fortalecer sua figura frente a essa base social também. Porque me parece que o que vai direcionar e o que vai apontar para o futuro de uma candidatura de esquerda, seja jovem ou não, na Bolívia, vai ser sua relação com a base social, uma vez que a história da Bolívia, né, além de ser, né, uma história de golpes de Estado, também é uma história de resistências populares profundas, sobretudo nesse bloco indígena popular. Né? Exemplo disso foi essa virada de jogo em 2020, né, com o governo ilegítimo da Jeanine Áñez, que faz com que eles tenham que puxar eleição em razão, né, das várias paralisações que foram feitas pelos indígenas nas rodovias, nos grandes centros, desestabilizando em alguma medida a própria dinâmica política daquele momento estabelecida. Eu não tenho sombra de dúvida que, com determinadas medidas da direita, a depender, né, dessa forma de gestão política, quem tiver mais bem relacionado, né, com os movimentos indígenas, populares, sociais, sai à frente, né, para o próximo período ou para manutenção, em alguma medida, de legitimidade junto às forças políticas de esquerda. Gladstone, que papo bom. Eu adoro discutir Bolívia, é muito bom discutir, já te lia no Brasil de Fato há muito tempo. Eu ficaria aqui mais 2 horas falando contigo sobre isso, mas o programa acabou. Eu agradeço muito a sua paciência, agradeço muito ter aceito o convite. É sempre uma satisfação recebê-lo no Brasil de Fato. As colunas por escrito ou mesmo aqui no BDF Entrevista, viu? Eu que agradeço o convite, Igor. Continuo à disposição, continuo com a minha coluna no Brasil de Fato. Tem um fato novo aí que saiu agora desse Prêmio Nobel da Paz. De repente já é um mote para a coluna aí, né? A gente ficar atento, né, o que tem virado isso. Né? Mas é sempre bom discutir a América Latina, não só a Bolívia, né? Discutir os rumos políticos aí, jurídicos em alguma medida também, e fico à disposição de vocês sempre que necessário. O que fizeram com o Nobel da Paz, hein, Gladstone? Gente, muito, muito obrigado. O BDF Entrevista fica por aqui. Aproveito para agradecer a audiência de todos. Ficamos por aqui. E você pode acompanhar o BDF Entrevista de segunda a sexta, às 7 horas da noite, no Brasil de Fato, no YouTube do Brasil de Fato e na rede TVT também. Você pode escutar no seu tocador de preferência, como o Spotify, e aí você pode reescutá-lo quantas vezes quiser. E também pode escutá-lo na rádio, no 98.9 todos os dias, mas um pouquinho mais tarde, às 9 horas da noite, também conhecido como 21 horas. Muito obrigado, fico por aqui e até a próxima.